Olá, amigos, tudo bem? Estamos na primeira temporada do podcast Ecocardiografia e Cirurgia Cardíaca no Dia a Dia. Eu sou Bárbara Linhares Vrandesic, mineira, casada com cirurgião cardíaco, mãe de 3 crianças, Lara, Oliver e Mário. Sou cardiologista, ecocardiografista e ecografista vascular. Atualmente sou coordenadora do Departamento de Imagem Cardiovascular da Sociedade Mineira de Cardiologia, no meu 2º biênio. Trabalho no serviço de ecocardiografia e ecografia vascular do Hospital Biocor Redditor. E com muito prazer, eu trabalho em ecocardiografia voltada para a cirurgia cardíaca há 15 anos, tanto dentro quanto fora do bloco cirúrgico. E esse podcast é para você, ecocardiografista, que deseja aprender mais sobre o mundo da cirurgia cardíaca, para que seu exame seja mais fiel e completo. E para você, cirurgião, que deseja ampliar seus conhecimentos em ecocardiografia em sua análise de um laudo ecocardiográfico. Ou então para você, cardiologista e clínico, que busca um conhecimento mais amplo e profundo sobre o assunto. Você está no lugar certo. Ou seja, o nosso podcast será temático, com temas que serão apresentados, de um lado, por um ecocardiografista experiente e de outro, por um cirurgião cardíaco intervencionista. Assim, eu convidarei as referências nacionais nos assuntos para mostrarmos o que existe de mais valioso nessa conexão entre a ecocardiografia e a cirurgia cardíaca ou intervencionista. Então, vamos comigo nesse podcast fascinante? Tenho certeza de que será incrível. Olá, amigos! A nossa conversa de hoje vai se tratar de uma doença cardíaca de origem genética, cuja principal característica consiste na hipertrofia ventricular esquerda, que acontece na ausência de outras patologias, a cardiomiopatia hipertrófica. O ecocardiograma é um exame essencial, tanto para a confirmação diagnóstica quanto para as avaliações evolutiva, funcional e prognóstica. E o ecocardiograma transtorácico fornece informações sobre a morfologia do coração, estima a função cisto-diastólica do ventrículo esquerdo, avalia a presença e a gravidade do gradiente da via de saída do VE, bem como determina o grau da regurgitação mitral. Os principais achados ecocardiográficos associados à cardiomiopatia hipertrófica são a hipertrofia ventricular esquerda, principalmente septal e de parede anterolateral, na forma assimétrica, o aumento no gradiente em via de saída do VE e o famoso movimento sistólico anterior da válvula mitral, o SAM. E a nossa convidada de hoje é a doutora Márcia de Melo Barbosa. Mestre e doutora em cardiologia, ela é diretora do Departamento de Ecocardiografia do Hospital Socorro, em Belo Horizonte, e foi a primeira mulher presidente das Sociedades Mineira e Brasileira de Imagem Cardiovascular, além da Sociedade Interamericana de Cardiologia. E ela vai conversar conosco hoje sobre a sua ampla experiência na ecocardiografia, nesse assunto tão complexo e repleto de detalhes, a cardiomiopatia hipertrófica. Ela é, para mim, uma grande referência em cardiografia mundial, um exemplo para mim de mulher e médica desde a minha infância, e segue nos guiando e ensinando a ecocardiografia de um jeito incrível, direto e prático. Doutora Márcia Barbosa, muito obrigada por participar do nosso podcast e por nos trazer seus conhecimentos e experiência da área de ecocardiografia de um jeito tão brilhante que só você faz. Olá, Bárbara. Um prazer estar participando desse podcast com você. As suas palavras tão gentis para mim seguramente se devem ao fato de sermos grandes amigas há muito tempo, mas eu quero dizer que a admiração é recíproca, né? O seu empenho, empreendedorismo, sua qualificação científica sempre me surpreenderam. Muito obrigada por essa oportunidade. E vai ser um prazer muito grande trocar com você e com as pessoas que estão nos escutando alguns conhecimentos sobre essa patologia tão fascinante. Então, vamos começar a nossa conversa. Quando você começa um exame ecocardiográfico e se depara com o movimento sistólico anterior da válvula mitral, o SAM, você já tem certeza que a doença associada é a cardiomiopatia hipertrófica? E mais uma dúvida. Quais são as características que falam a favor de uma cardiomiopatia hipertrófica, ou seja, a doença genética cardiomiopatia hipertrófica, mais do que uma doença hipertensiva comum num paciente hipertenso?
Quando realizamos um exame em um paciente com miocardiopatia hipertrófica, o que primeiro nos chama atenção é uma hipertrofia exagerada. Então, toda vez que a gente estiver diante de um septo com 15 milímetros de espessura ou mais, e um ventrículo esquerdo não dilatado e sem uma outra causa para essa hipertrofia, nós devemos pensar em miocardiopatia hipertrófica. Poucas situações dão uma hipertrofia tão importante, e eu diria que entre essas situações estão a estenose aórtica muito importante, os pacientes com insuficiência renal, outras doenças infiltrativas e também a hipertensão arterial muito grave de longa duração. Ocasionalmente pode levar a hipertrofias importantes que necessitam do diagnóstico diferencial com a miocardiopatia hipertrófica. Então, lembrar que toda vez que for 15 milímetros de septo no ventrículo não dilatado, a chance de ser uma hipertrófica é bastante grande. E a diferenciação com o atleta é muito importante também. Normalmente, um atleta de elite, ele vai ter uma hipertrofia não superior a 13 milímetros, mas alguns casos, principalmente em atletas de elite da raça negra, do sexo masculino, a gente pode sim encontrar hipertrofias exageradas chegando a 15 milímetros. E aí nós vamos ter que usar de outros parâmetros para diferenciar o atleta da miocardiopatia hipertrófica. Um dos mais importantes é a ausência de disfunção diastólica na hipertrofia do atleta, já que essa é uma hipertrofia fisiológica e, portanto, a diástole desses pacientes, ao contrário do que ocorre na miocardiopatia hipertrófica, está normal. Então, com diástole normal, se for um atleta de elite, principalmente sexo masculino, raça negra, a gente pode ter uma hipertrofia muito importante. Caso contrário, nós vamos pensar na hipertrófica. E aí entra o SAM, né? O SAM é aquele movimento sistólico anterior da válvula mitral que ocorre em função da obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo. Ele é sugestivo, sim, de miocardiopatia hipertrófica, mas nós devemos lembrar que ele não é patognomônico. Toda situação em que a cavidade ventricular esteja diminuída por uma pré-carga diminuída ou que a obstrução por uma pós-carga alta possa estar existindo no paciente, por exemplo, desidratado, principalmente um paciente idoso com uma cavidade pequena no CTI, que fez uso com anemia ou que fez uso de diurético, que está com depressão de volume, nós podemos ter SAM. Então, SAM é sugestivo, mas não é patognomônico de miocardiopatia hipertrófica. E como você descreve a hipertrofia na forma septal assimétrica? Você descreve a extensão da hipertrofia pelo septo, você faz a relação septo-parede posterior, ou seja, como é o seu jeito de fazer o laudo? Essa sua pergunta é muito bem colocada, Bárbara, porque é fundamental a gente descrever quais paredes estão apresentando hipertrofia. A forma mais comum é, como você disse, uma hipertrofia septal assimétrica, em que a relação septo-parede tem que ser pelo menos 1,3. Ou seja, a parede que geralmente está mais hipertrofiada na miocardiopatia hipertrófica é a septal. E a parede que é mais preservada é a parede ínfero-posterior. Então, na hora que você faz o eixo curto, você vai ver muitas vezes um ventrículo com hipertrofia importante de todas as paredes e a parede ínfero-posterior é aquela mais preservada. Então, toda vez que você vê uma hipertrofia assimétrica, seja porque o septo é mais hipertrofiado, ou a parede lateral, ou mesmo a região apical, né, em vez da região basal do ventrículo esquerdo, você deve pensar em miocardiopatia hipertrófica. Só que a hipertrofia septal assimétrica não é patognomônica da miocardiopatia hipertrófica. Você pode ter hipertrofia septal assimétrica em atleta, você pode ter em pacientes hipertensos. Então, a gente tem que levar todos aqueles dados clínicos que nós consideramos e também as espessuras septais para definir aquela hipertrofia como sendo hipertrofia relacionada à miocardiopatia hipertrófica. E a hipertrofia concêntrica?
ela pode estar presente na miocardiopatia hipertrófica? Sim, num percentual muito baixo, em torno de 8%, as miocardiopatias hipertróficas vão ser formas concêntricas. E aí sim nós vamos ter uma dificuldade diagnóstica grande com outras causas de hipertrofia. Como eu disse, é muito importante você relatar a localização da hipertrofia e isso tem também um fator prognóstico. A gente sabe que os pacientes com miocardiopatia hipertrófica, não a forma apical, tem aquelas características das ondas T muito negativas que existem no eletrocardiograma, mas o prognóstico desses pacientes é bem melhor do que o prognóstico da miocardiopatia hipertrófica mais convencional, que é a hipertrofia septal assimétrica. E a preservação da parede ínfero-posterior também é um dado que vai nos sugerir que se trate de miocardiopatia hipertrófica. Então, o que você relatou da importância de se descrever exatamente não só o grau, mas também a localização da hipertrofia é fundamental no nosso laudo. E a válvula mitral? A gente sabe que as alterações intrínsecas da válvula mitral são comuns, né? E eles incluem um aumento no comprimento da área dos folhetos, e uma combinação de fatores complexos como tração, a tensão anormal dos folhetos, que podem ou não propiciar então o aparecimento do SAM, o famoso movimento sistólico anterior da válvula mitral. Mas são tantas medidas que a gente tem descritas na literatura que acaba que a gente fica perdido no que realmente importa na nossa descrição do eco. E você, como você descreve a válvula mitral no seu laudo de eco, especialmente na presença do SAM? Com relação à regurgitação mitral, existem vários fatores que levam a essa alteração valvar na miocardiopatia hipertrófica. Antigamente achava-se que o efeito Venturi, que é aquele efeito provocado pela obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo, ou seja, como a via de saída está estreita, o fluxo ao passar por ali, ele se acelera e isso causa um efeito Venturi que suga o folheto anterior da válvula mitral em direção ao septo, levando ao SAM e levando a uma regurgitação mitral dirigida posteriormente. Esse efeito Venturi tem participação na geração do SAM e na causa do gradiente, mas ele não parece ser a causa mais importante. Hoje acredita-se que as formas obstrutivas da miocardiopatia hipertrófica tenham um folheto anterior da válvula mitral mais alongado e essa seja a causa principal do SAM e da obstrução na via de saída, porque esse folheto alongado, quando ele coapta com o folheto posterior, ele não coapta na pontinha do folheto, ele coapta um pouco mais medial no folheto anterior. Isso faz com que a ponta do folheto anterior permaneça dentro do ventrículo esquerdo e é essa ponta que é sugada em direção ao septo e causa o movimento sistólico anterior e a consequente regurgitação mitral dirigida posteriormente, que é característica da miocardiopatia hipertrófica. Além disso, existem também estudos que descrevem anormalidades do músculo papilar, seja um músculo papilar com uma inserção anormal ou um músculo papilar bífido, enfim, alguma alteração do músculo papilar que possa estar presente e que vai favorecer o aparecimento de uma regurgitação mitral. Então, nós temos principalmente o alongamento do folheto anterior, o efeito Venturi e as alterações do músculo papilar. Agora, é muito importante a gente lembrar que, principalmente no idoso, nós podemos ter também alterações intrínsecas da válvula mitral, uma calcificação do anel mitral, uma degeneração, enfim. Nós temos que afastar uma alteração da válvula mitral, principalmente se o paciente for para cirurgia, vamos supor, um paciente que, apesar do tratamento clínico adequado, permanece com gradientes importantes na via de saída do ventrículo esquerdo, se esse paciente for encaminhado para miectomia, esse paciente
necessita de um eco intraoperatório, porque depois que o cirurgião fizer a ressecção do septo, nós temos que reavaliar a obstrução da via de saída. Se houver resolução da obstrução da via de saída, mas a regurgitação mitral permanecer, significa que o cirurgião resolveu a obstrução da via de saída, mas existe uma doença intrínseca da válvula mitral e aquela regurgitação mitral não era consequência apenas da obstrução da via de saída, mas sim existe também um componente intrínseco de alterações da válvula mitral que precisa de ser avaliado pelo cirurgião se merece ou não alguma abordagem invasiva nessa válvula mitral. Ok, então mais uma pergunta. Quais são os critérios ecocardiográficos de mau prognóstico que a gente sempre tem que ter em mente ao realizar um exame num paciente com cardiomiopatia hipertrófica, que a gente não pode esquecer e tem que procurar e tem que descrever? Antes dos aspectos ecocardiográficos, eu gostaria de mencionar os aspectos clínicos, né? Que são a idade em que o diagnóstico de miocardiopatia hipertrófica é feita. Quanto mais jovem, principalmente se na criança o prognóstico vai ser pior, e também a história familiar de morte súbita em pacientes jovens. A partir daí, a gente vai então analisar o eco, as alterações do eletrocardiograma, que estão presentes na grande maioria dos pacientes com miocardiopatia hipertrófica, embora aproximadamente 10% possa ter miocardiopatia hipertrófica com eletro normal, isso não é o habitual. O habitual é um eletro sempre alterado. Agora, respondendo a sua pergunta sobre os achados que indicam mau prognóstico ao ecocardiograma, o primeiro deles é o grau de hipertrofia. A gente sabe que aquelas hipertrofias muito exageradas do septo, principalmente acima de 30 milímetros, evoluem com o mau prognóstico. Felizmente, apenas 10% dos pacientes vão ter um septo acima de 30 milímetros. Mas se a gente encontrar esse achado, esse paciente tem sim um prognóstico pior. Além da espessura do septo, a presença de um gradiente acima de 30 milímetros, apesar de um tratamento adequado com beta-bloqueador ou antagonistas do cálcio ou disopiramida, o paciente permanece sintomático e com um gradiente acima de 30, isso também é um sinal de mau prognóstico. Algumas formas de miocardiopatia hipertrófica apresentam uma hipertrofia mais importante, não na porção basal do septo, mas sim no nível medial do ventrículo esquerdo. Então, o ventrículo esquerdo faz uma obstrução em sua porção média. E isso muitas vezes pode gerar um aneurisma apical. A presença desse aneurisma também é um sinal de prognóstico ruim. A fração de ejeção abaixo de 50%, como eu mencionei, a grande maioria dos pacientes com miocardiopatia hipertrófica tem função sistólica normal. Portanto, se a gente encontrar um paciente com disfunção sistólica com fração de ejeção abaixo de 50%, esse paciente também tem um pior prognóstico, porque provavelmente ele já apresenta ou um excesso de fibrose, ou um infarto, ou fibrilação atrial, enfim, alguma complicação da miocardiopatia hipertrófica. Falando da fibrose, nós podemos ter também a detecção da fibrose, ela tem que ser feita pela ressonância, o eco pode até sugerir, por causa daquele aspecto de vidro moído, mas é a ressonância que vai nos dar a informação se existe ou não fibrose. Então, se a gente tiver o gadolino late enhancement, né, do gadolino na ressonância, acima de 15% da massa daquele ventrículo, isso também significa que existe fibrose, porque o late enhancement do gadolínio ele é a expressão da fibrose pela ressonância magnética. Então, se a gente encontra mais do que 15% da massa do ventrículo com fibrose pela ressonância, este é um sinal de mau prognóstico. E o próprio aumento do átrio esquerdo, medido pelo volume do átrio esquerdo, ou pelo eco 3D, é um sinal de disfunção diastólica importante.
com aumento de pressões do ventrículo esquerdo, indicando um pior prognóstico. Então, como vocês podem ver, não são apenas os dados ecocardiográficos, mas também os fatores clínicos e, nos casos ou de imagem ruim ou que reste alguma dúvida, se o paciente tiver a possibilidade de fazer uma ressonância que vai mostrar aquelas fibroses, que é uma fibrose diferente da fibrose da isquemia, porque ela não é uma fibrose relacionada ao território de uma coronária e nem é uma fibrose subendocárdica, ela é uma fibrose pontual e, em geral, de localização mesoventricular. E toda vez, quanto mais fibrose o paciente tiver, pior parece ser o prognóstico. Lembrar que existem trabalhos que falam que quando a fibrose, que no caso do atleta, ele pode apresentar algum grau pequeno de fibrose na inserção do ventrículo direito no septo interventricular. E se a fibrose estiver restrita a esses 2 pontos de inserção do ventrículo direito no septo interventricular, sem fibrose em outros locais, num paciente atleta, isso pode ser um achado sem significado de pior prognóstico. Doutora Márcia Barbosa, é sempre um prazer ter você perto de mim, me ensinando, me guiando, me orientando. Você sabe que eu sou eternamente grata a você. Sempre me espelhei em você como mulher, como mãe, como profissional e sou muito grata à sua presença aqui no nosso podcast. Seja sempre bem-vinda. Obrigada. Bárbara, muito obrigada por suas palavras tão gentis. Para mim é uma honra saber que de alguma forma eu participei na sua educação médica e fico muito honrada de saber que eu fui uma inspiração para você. Mas hoje eu devo dizer que você está sendo uma inspiração para muitos cardiologistas aqui, não só em Minas, mas em todo o Brasil, pela sua dedicação à profissão, pela sua competência e pelo seu empreendedorismo, né, de estar fazendo sempre alguma coisa nova. Então eu queria finalizar mencionando apenas mais uma coisa, a importância da gente analisar a presença de arritmia nesses pacientes, que a gente sabe que a presença de arritmias é um fator prognóstico importante para a morte súbita. Então a gente falou muito de eco, mas não vamos esquecer que esses pacientes também precisam de ser avaliados pelo Holter, né? Principalmente se o paciente tiver algum sintoma relacionado às suas arritmias. No mais, era só isso que eu tinha para dizer. Eu espero que tenha sido útil para as pessoas que nos escutam e quero finalizar agradecendo muito essa oportunidade e te parabenizando por essa iniciativa de estar contribuindo ainda mais e de uma forma tão bacana para o conhecimento da cardiologia no nosso estado. Um grande beijo para você e muito obrigada pelas suas palavras gentis. Obrigada a todos pela companhia, pelos conhecimentos que nós adquirimos semanalmente por aqui, pela dedicação de cada um em fazer esse podcast ainda melhor a cada episódio. Na semana que vem teremos a análise do cirurgião sobre esse mesmo assunto, da visão dele, pois nosso objetivo aqui desse podcast é a nossa união, eco e cirurgia e intervenção cardíaca, juntos para um objetivo comum, um resultado final de excelência para o nosso paciente. Muito obrigada e até semana que vem!